Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse FII Infra, que é um dos queridinhos aqui do canal, hoje 11 da Nikos Gestora. Vamos falar do relatório do mês de janeiro, que trata dos dividendos pagos nesse mês agora de fevereiro. Começamos aqui pelos destaques do mês e a gente vê que o dividendo pago nesse mês de fevereiro foi de apenas míseros 8 centavos. Para quem passou praticamente o ano de 2024 todinho pagando 13 centavos, 8 centavos é um valor bem baixo. E tem motivo para isso, Adriano? Tem, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O valor patrimonial, já ex-dividendos, é R$ 9,71. Ou seja, a gente vê claramente que ele está com um desconto bem grande. Aqui no final do mês de janeiro, ele chegou a bater um valor de R$ 8,41. Ou seja, ele já estava com 3% de desconto. Só que quando ele anunciou esses 8 centavos, já no dia seguinte, já teve queda. Eu vou trazer isso para vocês agora. Tá aqui no Status Invest, a gente vê que no último dia do mês de janeiro, o valor dele era R$ 8,26. Por sinal, diferente do valor trazido aqui no relatório, que era R$ 8,41. Mas esse 8,26 já é ex-dividendos. Mesmo assim, era para ser 8,34 lá, né? Aqui tá 8,26, tem uma pequena diferença. Só que quando ele anunciou 8 centavos, eu já imaginava aquele pessoal que estava muito focado só no dividendo distribuído por ele, que era muito alto, principalmente no ano passado, que ele passou vários meses pagando 3 centavos, já pulou fora a partir da DataX. Na DataX já caiu para 7,90. Aí ele se manteve mais ou menos estável nos próximos dias, até o dia 7, que foi a última sexta-feira. Na última sexta-feira, o fundo soube, e vai mostrar aqui no relatório, de um fato, que esse fato causou uma queda maior ainda a partir da segunda-feira. Você vê que ele cai de 7,70 já na segunda-feira para 7,30 e ontem na terça 6,85 apenas. Aí você vai me dizer, como assim ontem na terça se a gente está na quinta? Quinta para você que não é membro. Se você está vendo esse vídeo na quinta, você deveria estar vendo na quarta. Na quarta, os membros do canal já tiveram acesso. Se você não tem esse acesso antecipado, seja membro você também. Apoie o canal, que é muito importante. A gente está tentando bater uma meta muito importante para o canal, que é transformar dos quase 5 mil inscritos, 50 deles membros. A gente tem essa meta até o final do mês de março. Caso a gente não bata essa meta, infelizmente iremos encerrar as atividades do canal. Sim, você não ouviu errado. Encerrar as atividades do canal, vamos deixar de produzir conteúdo e você vai ter que procurar esse conteúdo em outro canal. E o Hoje em 11, por exemplo, nós somos um dos poucos canais que trazem ele com frequência. Que eu saiba, eu não conheço mais nenhum canal que esteja trazendo com frequência. Normalmente tem um canal que traz uma vez na vida e uma vez na morte. Uma vez por ano traz, mas todo mês, basicamente é só aqui. É só aqui que você vê o Hoje em 11 todo mês. Mas infelizmente, como o pessoal não está chegando junto para apoiar, a gente pode deixar de trazer esse conteúdo para você a partir do mês de abril. Tá complicada a nossa situação, porque nesse momento que eu tô falando para vocês, já era para estarmos com uns 25 membros, estamos com apenas 7. Nesse momento eu vou colocar o nome, a lista dos 7 heróis. Sim, são heróis. Por que são heróis? Porque estão tentando salvar o canal. Se estão tentando salvar o canal, são heróis para o canal. Então, gostaria de agradecer muito a esses 7 membros. Espero que em breve possa contar com você também para ajudar e apoiar o canal. São apenas R$5, pessoal. R$5. Tem gente que tá achando que é 50. Não, são R$5. Muito baratinho, não vai fazer falta para você. Você clica no botão Seja Membro, clica na opção mais barata, que é o Meus Investimentos Bronze, e já ajuda o canal e ajuda a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Infelizmente, se a gente não bater essa meta, no início do mês de abril estaremos encerrando as atividades do canal, porque como eu já falei para vocês, para quem não presta atenção, o YouTube tá pagando muito pouco mesmo. Basicamente, eu tô tirando 150 por mês, ou seja, 1/10 do salário mínimo. 1/10 do salário mínimo para quase 80 horas trabalhadas por mês, que em média eu gasto 4 horas ou mais para produzir um vídeo, e são 17 vídeos, é cerca quase de 80 horas por mês para produzir conteúdo para vocês, para ganhar cerca de R$2 por hora. Pessoal, um valor simplesmente ridículo. Eu tava fazendo as contas e uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes, numa função muito mais simples, ele tira cerca de 8,50 por mês por hora trabalhada. E eu tô tirando R$2. Então, esse grupo de membros vai me ajudar a ganhar, em vez de 2, ganhar R$4 por hora trabalhada. Ou seja, é um valor ainda muito ridículo, muito baixo, mas é o mínimo que eu aceito para continuar trabalhando. Porque do jeito que tá, não tem condições. R$2 é muito pouco. Pelo menos 4 que eu tô pedindo ainda é muito pouco, mas pelo menos já dá uma motivada melhor. E lembrando que esse valor o YouTube não paga mensalmente, ainda tem esse detalhe. Ele segura até você bater cerca de $100, que é mais ou menos aproximadamente R$600. Ou seja, eu tô passando atualmente cerca de 4 a 5 meses para receber o
valor. Ou seja, é pior ainda, porque quando termina 4, 5 meses eu recebo R$600. Ou seja, menos da metade de um salário mínimo, depois de ter trabalhado 80 horas por mês durante 4 meses. Ou seja, cerca de 320 horas no total para ganhar apenas míseros R$600. É muito pouco. Então, se põe no meu lugar, me ajude, se quiser que continue a ter conteúdo para você, inclusive desses conteúdos que praticamente só o meu canal traz. Só o meu canal traz hoje em todo mês. Então, voltando aqui, você vê claramente que essa queda que aconteceu com o fundo foi exatamente devido a esse problema que o fundo teve, que o fundo relatou para a gente a partir do dia 10, quando ele lançou o relatório. Eu acho que o fundo ainda pode cair até mais. Por causa desse valor super ultra amassado, o fundo está com esse dividend yield estúpido. Mas esse dividend yield estúpido, você tem que ter na sua cabeça que foi devido a ter pago durante o ano passado 10 meses 13 centavos. Um mês ele pagou 10 centavos e agora 8 centavos. Se não fosse esse monte de dividendos pagos por ele no ano passado, ele não estaria com esse dividend yield tão alto. E também por causa da cota estar muito amassada. Se mesmo com o dividend yield alto que ele distribuiu no ano passado, ele tivesse no valor patrimonial, esse valor estaria bem menor. Estaria na faixa de 15% ao ano. O que ainda é um dividend yield alto, mas bem abaixo de 22%, como ele está mostrando praticamente agora. Mas a tendência, pessoal, que nos próximos meses haja uma redução desses dividendos. Como a gente já viu, 10 e 8, deve manter baixa. E pode ser que aconteça algo fenomenal no mês que vem. Vamos mostrar isso daqui a pouquinho para você. Ele mostra que o fundo continuou com reserva de lucro de 13 centavos e nesse mês ele não movimentou a reserva, nem colocou dinheiro em reserva e nem tirou. Ele poderia, por exemplo, ter tirado 2 centavos dessa reserva aqui e complementado essa renda para pagar novamente 10 centavos, para não cair mais uma vez de patamar. Mas ele preferiu manter a reserva estável e pagar tudo que ele recebeu. Todo o resultado que ele teve, todo o lucro que ele teve no mês de janeiro foi entregue para os cotistas. E o fundo ainda continua com aquele spread de crédito, ou seja, CDI mais 1,62% de fundo altamente high grade. Mas isso é em média. Isso é em média. Por que é importante destacar que isso é em média? Daqui a pouquinho você vai saber por quê. Vamos lá, ele fala que no mês de janeiro assistir um fechamento nos spreads de mercado. Isso levou o quê? A uma remarcação dos ativos e uma suavização dos prêmios de risco. E isso aumentou o quê? O carrego nos papéis. Com isso, a gente vai ver um fenômeno inverso do que aconteceu no mês passado. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. E aí ele fala que visando a manutenção das reservas de lucros acumulados, aqueles 13 centavos que a gente acabou de ver, eles fizeram a distribuição do montante gerado ao longo do mês de janeiro, ou seja, 8 centavos, mas mantiveram a reserva de lucro. Pronto, aqui chegamos naquela bomba que o fundo nos traz para justificar aquela queda no gráfico que a gente viu agora há pouco. No âmbito da remarcação de papéis, teve um evento subsequente à data base desse relatório, a data base é 31 de janeiro, que foi a remarcação do ativo CRI Coop Power Green, que ele chama aqui na carteira do fundo de CRI Sustain. A gente não sabe nem que é um CRI, mas eu já tinha trazido para vocês nos vídeos anteriores. Para quem ainda não viu o vídeo anterior, por exemplo, aqui no topo do lado direito, vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo do mês anterior. Já teve muita gente assistindo, até por isso teve um crescimento nos views desse vídeo do mês passado. Provavelmente gente tentando descobrir por que o fundo estava caindo tanto. Teve até um membro do canal, que é muito importante a gente falar isso, destacar isso, que ele é membro do canal, perguntando para mim o que estava acontecendo para o fundo estar caindo tanto. E é exatamente esse o motivo. Primeiro, ele caiu por causa da queda dos dividendos. Isso aí é claro, eu já mostrei no gráfico. Tanto quando ele caiu de 13 para 10, como ele caiu de 10 para 8, teve queda nos dois momentos dos valores da cota de mercado. Agora, esse motivo aqui fez o fundo cair mais ainda, agora está abaixo de R$7. No dia 7 de fevereiro, teve uma remarcação exatamente desse ativo aqui, que a gente acabou de falar, que ele chama de CRI Sustain, que equivale a 5% da carteira, e ele foi remarcado a 10% do valor de face. O que quer dizer isso, Adriano? Quer dizer que basicamente eles deram praticamente como tudo perdido. Não tudo, 10% sobraram, digamos assim. Para vocês terem uma noção, vários fiagros com problema da AgroGalaxy fizeram remarcação em forma de PDD, normalmente, de 50% do valor de face da AgroGalaxy. 50%. Ou seja, eles consideraram que vão perder 50% do valor daquele CRA, no caso da AgroGalaxy. Vários fundos. 50%. E aqui é 10%. Para vocês verem como ele deu praticamente como totalmente perdido o valor daqui. Ficou considerando que vai receber um pouquinho só, no final das contas. Aí ele explica o que aconteceu. Tá aqui, ó. O cronograma para a construção e operação das usinas fotovoltaicas voltadas à geração de distribuição no norte de Minas Gerais, financiadas pelo CRI Sustain. Essa operação e construção dessas usinas são financiadas por esse CRI Sustain. Estão enfrentando atrasos, o que ensejou o inadimplemento de obrigações assumidas pela emissora
emissora junto aos detentores do CRI Sustem. Ou seja, basicamente eles pararam de pagar porque não conseguiram cumprir os prazos, tanto de construção como operação dessas usinas. Foi convocada uma assembleia com credores para o próximo dia 12 de fevereiro, ou seja, hoje, na qual será discutida uma possível antecipação do vencimento da operação e a adoção de outras medidas pertinentes visando a recuperação do crédito. Ou seja, vencimento antecipado, para quem não sabe, é eles cobrarem todos os valores investidos nesse CRI. Não só eles, né? Porque provavelmente não são eles os únicos investidores desse CRI Sustem. Todos os demais devedores. Agora, o problema é que eles quererem uma antecipação do vencimento não quer dizer que vão receber o dinheiro. Diga-se passagem, porque era muito bom, né? Dizer assim, devedor aí, me paga tudo que você tá devendo, porque atrasou o pagamento. Ora, se ele atrasou o pagamento, provavelmente não vai nem pagar. Normalmente o que acontece no final das contas é ele pedir uma recuperação judicial e aí deixa de pagar todo mundo. Por isso que eles remarcaram essa CRI a apenas 10% do valor de face. Ou seja, um prejuízo gigante, porque a gente vai ver na carteira do fundo que era equivaler a quase 5% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, eles estão considerando que vai cair de praticamente 5% para apenas 0,5%, digamos assim. Diante desse cenário de inadimplemento e da consequente remarcação, a rentabilidade e a distribuição dos resultados podem ser impactados. Ele não está dizendo que vão impactar, podem ser impactados. Mas para mim é claro que vão ser impactados. E apesar de dizer que podem ser, vão ser. Aí ele fala essa besteira que todo gestor fala. A equipe da gestão da Nikos seguirá participando ativamente do processo de recuperação do crédito, visando a preservação do valor do respectivo investimento. Praticamente todo gestor, quando dá um problema, ele fala isso. Isso não quer dizer que vai resolver logo. Ele pode continuar tomando calote durante vários e vários meses. Vamos ver o que vai acontecer no próximo mês. Eu não sei como é que ele vai atuar. Pode ser que ele atue de um jeito, pode ser que ele atue de outro. A gente não dá para saber. Para vocês terem uma ideia, só citar os casos dos fiagros que tiveram problema na AgroGalaxy, alguns deixaram de pagar. Por exemplo, o CPTR, que é o fiagro da Capitânia, deixou de pagar 4 meses. E lá, o investimento do CPTR na AgroGalaxy era de cerca de 8% do fundo, quase 9%. Mas lá ele remarcou a 50%. Ou seja, ele teve uma perda de 4% do patrimônio líquido do fundo. E por isso, ele deixou de pagar 4 meses. Não sei como é que vai ser aqui. Se eles resolverem, por causa dessa remarcação, deixarem de pagar, pode ser que eles passem uns 2, 3 meses sem pagar nada. Vamos ver como é que eles vão agir. Pode ser que eles não façam isso. Mas se eles usarem uma DRE, porque aqui a gente não vê qual é a DRE dele, de competência do mesmo formato que o pessoal lá do CPTR usa para gerenciar a carteira dele, pode ser que a gente não veja dividendos distribuídos nos próximos meses. A não ser que ele não faça da mesma forma e ele também acabe usando a reserva que ele tem para manter um rendimento, mesmo que seja mais baixo. É quase certo que seja mais baixo. Eu acho que depois que pagar, entre aspas, o prejuízo contábil que vai ter no fundo devido a essa remarcação, ele vai voltar a pagar, mas num patamar mais baixo do que ele pagava antes. Ainda tem essa questão do mercado estar no momento ruim, dessa remarcação dos ativos e tudo mais. Então tem essa questão também. Ou seja, a gente não sabe quanto é que ele vai pagar, mas a tendência é que ele pague menos. Digamos que ele voltasse para o máximo de pagamentos possível, ele não pagaria mais 13 centavos. Provavelmente ia pagar 12 centavos. E se ele continuar nessa média que ele está nos últimos 2 meses, que seria uma média mais ou menos de 9 centavos, se a gente tirar uma média dos últimos 2 meses, ele não conseguiria pagar 9 centavos. Ele pagaria um pouquinho abaixo, 8. Mas se ele mantiver o valor que ele pagou nesse mês, provavelmente mês que vem ele não pagaria mais os 8. Pagaria 7 ou 7,5, mas normalmente ele não paga nunca quebrado, valor quebrado. Não sei como é que ele vai fazer. Só nos resta esperar para saber como é que ele vai atuar nesse caso. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui o Ogin 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aproveitar esse momento que ele tá em queda? Vai esperar mais para ele cair mais ainda? Diga-se passagem, se ele continuar pagando essa faixa de 8 centavos, que é baixo, mas para quem tá comprando agora abaixo de R$7, é um dividendo bom ainda, porque é acima de 1%. Não é tão bom quanto ele pagava antes, mas ainda é um dividendo bom. Ao contrário disso, você está pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus infras, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já larga o like, já ativa o sininho. Muito importante ativar o sininho, inclusive para quem é membro, porque os membros recebem o conteúdo antecipado ou o conteúdo exclusivo para eles, só quem está com o sininho ativado. Quem não está com o sininho ativado, não recebe. Lembrando, pessoal, também, para quem é membro, que é muito importante, chegue junto lá na aba da comunidade, que tem um post onde eu explico como é que você me manda o seu número de WhatsApp para a gente criar o grupo exclusivo de membros. Assim que 5 membros me mandarem os seus respectivos números telefônicos do WhatsApp, a gente estará criando o grupo exclusivo de WhatsApp. Essa é uma das vantagens de ser membro do canal. Além do conteúdo exclusivo que vai sair
sai sempre aos domingos, eu ainda não sei qual é o vídeo desse domingo. A gente deve informar para vocês. Para quem é membro já vai saber na quinta-feira, para quem não é membro só no sábado, mas vai ser um vídeo top. Normalmente é um dos vídeos bons. Nesse último domingo foi o vídeo do Habitat, um vídeo que praticamente é só o nosso canal que traz também, assim como hoje, ou seja, é mais um conteúdo que quem está deixando de ser membro pode perder esse conteúdo caso não se torne membro, porque não está ajudando a gente a bater a nossa meta de 50 membros. Chegamos aqui na carteira do fundo e eu já destaquei de cara o CRI Sustain. Eu falei para vocês, ainda nem sabe que é um CRI, mas por esse número aqui, eu pesquisei e mostrei para vocês nos vídeos anteriores que isso aqui era um CRI, porque o ticker dele é totalmente diferente dos outros tickers das debêntures. E você vê que o detalhe do detalhe que eu falei para vocês lá no começo, que o carrego da carteira dele é CDI mais 1,62, por exemplo, porque aqui o spread é em relação ao CDI. Apesar da maioria das debêntures dele ser IPCA+, mas ele faz uma operação via DAP, que faz essa conversão de IPCA+ para CDI+. E o CRI Sustain exatamente o investimento mais arriscado do fundo. O spread mais alto é CDI mais 4,65, que para mim é spread de investimento high yield. Sim, high yield. Ele é high grade na média. Como eu falei para vocês, na média ele é high grade, porque a maioria dos investimentos dele são taxas de CDI mais baixo. Ó, CDI mais 0,62, CDI mais 0,80, CDI mais 0,94, mais 1,28, mais 1,32. A maioria é investimento com um spread muito baixo. Eu considero high grade investimentos de CDI até mais 2,5. E tem uns aqui, por exemplo, que são CDI mais 3,19, 2,77, 3,13, 2,91. Esses aí, para mim, já são investimentos middle risk, mas são poucos. Se você olhar, são poucos que são middle risk. Para mim, de CDI acima de 2,5 até 4,5 é investimento middle risk. Agora, ultrapassou o 4,5, já virou high yield. Ou seja, esse aqui é um high yield, para mim, um high yield baixinho, de CDI mais 4,65. Mas já é high yield. E é o único investimento deles high yield, por isso que a maioria dos investimentos deles são bem tranquilos, bem high gradezão. Tem esses middle risk, que são um pouco mais arriscados, mas esse aqui é o mais extremo deles, é o mais arriscado de todos, e é exatamente nele que ele tá tomando calote. E ele é um total de 5,31 da carteira do fundo. Ou seja, com essa remarcação que eles fizeram, no próximo mês, isso aqui vai ficar 0,53 da carteira do fundo. Eles estão remarcando a 10% do valor de face. Então é isso que vai acontecer. Vai cair para 0,53, o que é bem ruim. Vamos ver como é que ele vai colocar, como eu já falei para vocês, na DRE dele, uma DRE que ele não mostra pra gente, para ver como é que ele vai, se ele vai pagar, se ele não vai pagar. Isso a gente só vai saber no mês que vem. E aí ele fala também que no último mês, ou seja, de janeiro, eles decidiram manter os ativos da carteira sem grandes alterações. Basicamente, eles não fizeram nada na carteira, nem venderam, nem compraram. Pelo menos é o que eles estão dizendo aqui no relatório. E para fechar, eu mostro essa parte aqui, onde ele fala que no último mês, devido a esse movimento de correção na curva, as debêntures geraram um carrego positivo. Você vê que o carrego gerado por cota das debêntures foi de 14 centavos e meio. No mês passado, para quem viu o vídeo anterior, viu que esse carrego aqui foi negativo. O que tinha salvado o fundo eram os valores trazidos pela DAP. Essa operação que ele faz no mercado futuro de DAP, para fazer a conversão dos títulos de debêntures, que a maioria são IPCA+, em CDI+. Nessa brincadeira, no mês passado ele ganhou um valor muito alto. O carrego das debêntures foi negativo e a DAP salvou o fundo. Dessa vez a DAP atrapalhou em cerca de 4 centavos. Isso aqui é em real, né? Aqui é 14 centavos e meio e aqui é 4 centavos negativo. Os custos do fundo, ó, 2,2 centavos. Aí no total ele teve esse retorno total de 8 centavos,2 e ele acabou distribuindo quanto? 8 centavos. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se inscreva, deixa o like, comente. Se possível, compartilhe, ative o sininho, muito importante, inclusive para os membros. E se você ainda não é membro, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já clique no botão Seja Membro se você gosta desse conteúdo aqui, que normalmente, como eu falei, é só o nosso canal que traz, como o Habitat, que é só o nosso canal que traz, normalmente o AZQ11 é só o nosso canal que traz, a GRX11 normalmente é só o nosso canal que traz. Então, tem muito conteúdo, você só vê aqui no nosso canal com constância. Nos outros canais você até vê, mas é de forma esporádica. E aqui é quase todo mês. Só não é todo mês quando o vídeo no mês anterior dá uma quantidade muito baixa de views. Então clique no botão Seja Membro, é muito importante. Apenas R$5, pessoal, é apenas R$5, é muito baratinho, não vai doer no seu bolso, é muito importante pra gente continuar a produção de conteúdo. Infelizmente, no início do mês de abril estaremos encerrando as atividades do canal, fechando as portas, porque como eu falei pra vocês, o YouTube não tá pagando o suficiente pra gente, e não vale a pena continuar se a gente não tiver o apoio de vocês, que são inscritos e que vão se tornar membros, se assim quiserem que o canal continue as atividades. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!